Você se considera um bom líder? Aquele líder digno de ser seguido? Lembrando que liderança é influência, ou seja, você sempre está influenciando alguém. Então, se você quer se tornar um líder melhor, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou falar sobre os 6 Cs da liderança. Existem várias qualidades de um bom líder, mas hoje eu vou falar dos 6 Cs que eu achei o mais interessante para que você aplique isso na sua vida e na sua liderança. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo em algum lugar, porque todas as terças e quintas, às 8 horas da noite, tem um vídeo novo aqui no canal. Ou falando sobre hombridade e liderança, ou sobre performance, desempenho e aumento de testosterona. Qualidades que todo homem deve ter para conseguir liderar a sua casa e a sua vida. Dito isso, bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Hombridade Performance. Eu sou Paulo Chiodi, idealizador desse canal, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre os 6 Cs da liderança. Como você pode aplicar isso, ou se você já tem essa qualidade na sua liderança. E não importa se você não é líder na sua empresa, ou se você não é dono de uma empresa, ou se você não tem cargo de liderança. Líder é influência. Você é líder em todo momento. Se você está vivo, você tem que liderar para começar a sua vida. Se você é um pai de família, um marido, você lidera uma casa. Se você, sim, tem um cargo dentro de uma empresa e você tem pessoas que dependem de você, você também está liderando. E se não dependem de você, você está influenciando. E se você influencia, você lidera. Então, eu vou trazer aqui algumas qualidades que são importantes para que você exerça boa liderança. Afinal de contas, nós homens fomos chamados para ser líder. Quando Deus ele constituiu Adão e fez com que ele governasse sobre todas as coisas, ele disse isso: lidere, governe, faça que se submeta à sua liderança. E nós, nessa raiz, temos que liderar no ambiente que estivermos. E aí Deus mandou Jesus como o exemplo perfeito de liderança. Mas hoje eu quero trazer aqui algo prático para vocês. Não falando sobre a liderança de Jesus, mas falando sobre características que John Maxwell, eu adoro esse autor, como vocês podem ver. Eu já li todos esses livros, eu estou lendo esse livro, já estou compartilhando aquilo que tem sido tocado no meu coração. Mas John Maxwell é um grande líder norte-americano, pastor, mas ele tem a sua base literária todas voltadas para a liderança. As qualidades, como você exercer liderança, como ser um líder de sucesso, as 17 incontestáveis leis de trabalho em equipe, como você liderar a equipe, enfim. O líder 360, como você ser líder sem ter cargo de liderança. Enfim, aconselho que vocês consumam esse tipo de literatura, porque ele, para mim, é o maior autor nessa área. Mas hoje nós vamos falar sobre esse livro dele, que é As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder. E eu separei as 6 primeiras do livro, porque o que me tocou foi justamente como ele começou esse livro. E de cara, né, de 21, eu até fui conferindo, falei assim, caramba, será que foi uma coincidência ou ele fez esse propósito? Mas as 6 primeiras características, qualidades de um líder começam com a letra C. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Eu coloquei os 6 Cs da liderança, da boa liderança. E eu quero começar aqui com a primeira, que ele intitula como caráter. Você não vai conseguir ser um bom líder se você não tiver um caráter alinhado. E parece que isso é muito óbvio, mas tem muito líder que não tem bom caráter. Você pode liderar muito bem uma empresa, ser muito bem sucedido, mas você pode fazer coisas que passam por cima de princípios e valores. Você pode muito bem pregar uma coisa e fazer outra. Isso é falta de caráter. E quando isso é desmascarado, você perde a sua liderança. Porque o líder ele só é seguido
quando as pessoas veem sentido em seguir aquela pessoa, quando as pessoas veem valor naquilo. Se você prega algo, você fala aquilo com veemência, que você crê naquilo, mas você faz diferente, quando isso vem à tona, a sua liderança é estremecida ou destruída. Então, o caráter, para mim, ele colocou como a primeira qualidade de um bom líder, ela é essencial para que você lidere. Eu não estou falando isso só no mercado corporativo. Você imagina você na educação dos seus filhos e você prega que, por exemplo, mentir é inaceitável na sua casa. Mentir é algo que é proibido. E um dia o seu filho te pega na mentira. Uma mentirinha, algo tão pequeno. Mas quando um filho descobre que o pai mente e você pregou que você era contra a mentira, proibia a mentira, o seu caráter foi revelado. E aí é quebrado um elo de confiança com o seu filho. Então, o caráter é fundamental, uma qualidade fundamental para a sua liderança. O segundo C é carisma. Eu achei muito legal isso porque a gente tem carisma como aquela pessoa carismática, comunicativa, Não. Carisma é você se colocar no lugar do outro. É você ver, você dentro da sua liderança, seja dentro da sua casa ou fora dela, você ser empático. Empático no sentido de você se colocar no lugar da pessoa e ver a necessidade dela antes da sua. Porque muitas vezes nós queremos que, principalmente os nossos liderados, façam conforme a nossa vontade, porque talvez nós temos uma visão, algo que foi grandioso, mas muitas vezes a gente não se coloca no lugar daquela pessoa. Então ele deixa muito claro aqui que o carisma é você fazer sim com que a pessoa tenha aquela empatia com você, que você, aquela pessoa que se comunica bem, que influencia, porém você se coloca no lugar dela, você vai alocar ela no melhor lugar, você vai entender a necessidade daquela pessoa. Então o carisma, esse segundo C, é fundamental para que você ganhe a confiança e as pessoas queiram te seguir. O terceiro C da liderança é o comprometimento. Esse daqui para mim é das coisas que eu mais falo nas minhas redes sociais, e uma história que eu até vou contar para vocês aqui, uma analogia na verdade, para vocês entenderem o que é comprometimento. E não tem como você liderar algo se você não for comprometido com aquilo. Imagina como é que você lidera a sua casa se você não é comprometido com a sua família. Imagina que se você fala coisas, você promete coisas, mas você não cumpre. Ou você está sempre desmarcando, né? Marcou um tempo com a família, desmarca por causa de trabalho, marcou algo com a sua esposa e você desmarca porque teve um imprevisto. Ou seja, qual que é a sua prioridade? E o comprometimento, ele vem em você dar a sua vida por aquilo. Eu acredito muito nisso. Você dá a sua vida pela sua família, você dá a sua vida pela sua empresa, você dá a sua vida pelos seus filhos. Isso é você estar comprometido com a educação, com o seu casamento, com a sua empresa. E eu gosto de fazer essa analogia. Você está comprometido ou você está envolvido? Existe uma grande diferença. E você pode fazer esse teste, por exemplo, com os seus funcionários. Eles estão comprometidos com a sua missão, com a sua visão, com a sua empresa realmente? Eles estão comprando a sua liderança? Ou estão apenas envolvidos porque eles precisam do retorno financeiro, do salário, ou porque eles precisam do emprego, enfim? Existe uma diferença. Quando a pessoa se compromete, a entrega dela é muito maior. Existe uma analogia que eu escutei uma vez, eu não vou me lembrar o autor, mas ele fala assim: o que é mais importante no seu café da manhã? O ovo ou o bacon? E aí o entrevistado ficou meio sem jeito, não sabia como responder. E ele falou assim: o ovo, ele está envolvido com o seu café da manhã. Afinal de contas, a galinha não precisou morrer para que o ovo estivesse no seu prato. O bacon está comprometido porque o porco deu a vida para que ele estivesse no seu prato. Só para você entender essa analogia e você ver o quanto que você está se comprometendo com a sua liderança, com a sua família, seus filhos, com a sua empresa, com você mesmo. Não se envolva, se comprometa. O quarto C é a comunicação. E aqui eu acredito que é a grande qualidade de um bom líder.
de um homem, na verdade, porque muitos homens se comunicam mal. E a falta de comunicação, principalmente dentro do seu casamento, meu irmão, pode te levar ao fracasso. O óbvio precisa ser dito. Você precisa aprender a comunicar o que você deseja, não o que você impõe, o que você deseja, para que você tenha um poder de diálogo, seja com seus filhos, seja com a sua esposa, seja da sua empresa. Muitos homens são impositores. Eu sou o chefe, eu mando, você obedece. Isso não é comunicação. Agora, quando você sabe se comunicar bem, você faz com que as pessoas comprem a sua ideia. Quando você se comunica bem, você tem um bom marketing, você tem uma boa persuasão. E ser persuasivo não é negativo. Negativo é você ser manipulador. A persuasão é você ter uma visão muito clara do que você deseja, você tem uma missão e você faz com que as pessoas entendam essa missão e elas comprem ela com você. Mas para que elas comprem essa ideia, você precisa se comunicar bem. E muitos homens falham na comunicação. Deixam entre linhas ou acreditam que isso é óbvio. Né? Eu vejo muitos casamentos sendo destruídos por uma falta de comunicação, porque acreditam que isso é óbvio. Não, se fosse óbvio, a pessoa estava fazendo. Quem, em sã consciência, vai querer fazer algo ruim para dentro do casamento? Né? Uma mulher, um homem que quer fazer com que o casamento dê certo, por que ele faria de caso pensado algo ruim? Ou seja, se fez é porque talvez você tenha comunicado mal. Então comece a se comunicar de uma forma assertiva, clara, seja com a sua esposa, seja com seus filhos, seja com seus funcionários, seja com seus parceiros de trabalho. A comunicação tem que ser clara e o óbvio precisa ser dito. O quinto C das qualidades de um bom líder é a competência. E competência se adquire. Eu digo que Deus nos deu dons, talentos e habilidades. Isso é irrevogável. Deus te deu, é um presente de Deus. Agora, adquirir a competência para fazer o que você faz é um dever seu. Afinal de contas, Deus já te deu o dom, né? Já te deu um cérebro pensante e talvez Ele te deu habilidades para que você aprenda com facilidade. Eu creio que Deus me deu o dom da área física, do treinamento, da nutrição. Eu sou muito autodidata, tem coisas que eu li uma vez e aquilo eu já consigo fazer conexões, entender como funciona aquilo dentro da fisiologia e fica tudo muito claro para mim. Eu creio que seja um dom. Então, mas se eu não estudar, né, se eu não adquirir a competência, aquele dom fica obsoleto. Ou seja, você pode ter o dom, você pode ter a habilidade, mas se você não buscar a competência, você nunca vai ser um líder nessa área. Então, o competente é aquele que tem o dom, mas se aperfeiçoa. A gente vê muita gente perdendo lugares de reino, ou seja, lugares de status, de liderança para pessoas que são muito mais esforçadas. A gente vê isso muito no esporte. Nós temos casos no nosso futebol, eu não sou um cara que acompanha o futebol, mas, por exemplo, você vai pegar o Neymar. Para mim, ele tem dom, tem talento, ele tem habilidade, mas ele não é um bom atleta. Aliás, ele não está nem aí para a carreira dele. Ele hoje é muito mais um empresário do que um atleta. E você pega um Cristiano Ronaldo, que está com muito mais velho, é mais velho que ele, treina muito mais porque ele sabe que ele precisa se esforçar mais. Ele buscou competências, ele foi fazendo de formas com que ele tivesse mais, ele se esforçou mais e hoje ele é eleito o melhor do mundo, entre os melhores do mundo até hoje, mesmo com uma idade avançada. Isso é competência. Deus deu o dom, mas ele foi competente em fazer com que aquilo se aprimorasse. Então, busque isso. Antes de eu falar sobre o sexto C, se você está curtindo esse vídeo, aproveite e já deixe seu like. Afinal de contas, quando você gosta do vídeo, você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e relevante e ele começa a entregar para mais pessoas e assim o nosso canal cresce por aqui. Fechado? E o nosso último C é coragem. Sem coragem você não lidera, sem coragem você não é um bom líder. Porque não é coragem de fazer coisas, de enfrentar alguma situação de perigo, por exemplo. Coragem é justamente de você falar assim,
Cara, eu sou um líder, eu preciso tomar uma decisão, essa decisão ela pode ser perigosa, por exemplo, uma decisão numa empresa. Cara, se eu errar, eu quebro a empresa, mas você tem que ter a convicção e a coragem de falar assim, cara, mas eu tenho convicção que vai dar certo. E com esses outros 6 que eu falei, você tem a competência, você é comprometido, você tem o carisma, você tem uma equipe com você, a chance de dar errado é mínima. Mas se você não tiver coragem, você não avança. Homem sem coragem acaba empacando no meio do caminho. Porque você sim, em algum determinado momento da sua vida, você vai ter que tomar as rédeas de uma situação e fazer. E isso está incutido em você. Essa coragem tem que vir do homem. Dentro do seu casamento, você é o cabeça. Então, por mais que às vezes a sua mulher participe com você, decida com você muitas coisas, ela é sua auxiliadora, ela é sua parceira, mas na palavra final, você vai, lindão, sei que vai ter que ser corajoso assim, vamos que eu tenho convicção que vai dar certo e nós vamos fazer dar certo isso aqui. A coragem vem do homem. Então você precisa ter essa qualidade incutida em você. Fechado? Vou repassar aqui para vocês os 6 Cs da liderança, da boa liderança. Caráter, carisma, comprometimento, comunicação, competência e coragem. Foram aqui os 6 Cs da boa liderança. Esse livro aqui tem 21 leis, 21 qualidades, então eu aconselho que você leia esse livro. E se esse conteúdo fez sentido para você, se agregou valor, primeira coisa, compartilha nos seus grupos do WhatsApp, com seus amigos, líderes, pessoas que talvez tenham uma outra visão, né? E aqui a gente está falando de algo que vem de Deus, porque é um pastor que vem trazendo isso, e você pode impactar a vida de outras pessoas por esse vídeo. Então compartilha para que mais pessoas venham chegar a esse conteúdo. Fechado? Espero que vocês tenham curtido e nos vemos nos próximos vídeos.